quando você realiza um teste de glicemia de ponta de dedo e o resultado está acima de 200. O que fazer nessa circunstância? No vídeo dessa semana, nós vamos falar exatamente sobre isso, para você começar a entender os caminhos que você precisa trilhar para poder se livrar de uma vez por todas de resultados acima de 200, 300, 400 ao longo do seu tratamento e, consequentemente, você possa começar a conquistar cada vez mais saúde e um tratamento equilibrado. Por isso, assista o vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que você vai aprender algo novo e que vai agregar para o seu tratamento de alguma forma. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder deixar o seu joinha e também se inscrever no canal. Caso você aprenda algo novo que realmente vai agregar para o seu tratamento, aí você considera a se inscrever no canal e também a ativar as notificações, pois toda semana nós temos novos conteúdos a respeito de diabetes, a respeito de tratamento, a respeito de alimentação, ou seja, muito conteúdo de qualidade para você aprender sempre conosco aqui no canal. Então, bora para o vídeo. Se a sua glicose tem ficado acima de 200 com certa frequência, é sinal de que você precisa melhorar alguns pontos aí na sua rotina, principalmente para poder evitar manter a sua glicose em valores tão elevados. Pois a gente bem sabe, glicose acima de 200 por longos períodos podem facilitar o aparecimento de complicações. E no vídeo dessa semana nós vamos falar exatamente sobre isso. O que você precisa fazer para poder evitar que a sua glicose fique acima de 200 ou próximo de 200, que é algo que a gente tem que realmente ficar em alerta. Então, inicialmente nós precisamos entender alguns pontos. Vamos citar como exemplo uma pessoa que possui diagnóstico de diabetes tipo 2, ela tem por volta de 40 anos, é homem e está com um tratamento adequado, ou seja, consegue manter uma glicada em 6, consegue manter boas glicemias em jejum e, após as refeições, mantém a glicemia perto de 140, 130, 120. Então, nós precisamos entender esses pontos inicialmente. Esse é um tratamento adequado para o diabético tipo 2 seguir. Manter uma glicada perto de 6, 5,7, manter um bom peso corporal através da prática de atividade física e também da manutenção de uma boa alimentação, que são pilares fundamentais. Porém, como a gente já mencionou ao longo desse vídeo, nós vamos correlacionar um diabético que consegue ter um tratamento equilibrado e inteligente com um diabético que ainda não conseguiu entrar em conjunto de uma alimentação equilibrada, de a prática de atividade física, com a utilização de medicamentos para poder controlar a glicose, conforme eu já mencionei de exemplo de número 1 do diabético tipo 2 com 40 anos de idade e uma glicada perto de 6. Então, de exemplo de número 2, nós vamos citar um outro diabético com a mesma idade, porém está com uma glicada perto de 9, está com a glicemia sempre acima de 200 e não consegue manter um bom tratamento de qualidade, pois não segue uma alimentação equilibrada, também, às vezes, acaba esquecendo de tomar os medicamentos e não faz um acompanhamento mais específico, mais junto do seu médico. Então, nós precisamos entender esses pontos inicialmente para você entender o que você precisa fazer no seu caso, quando a sua glicemia está acima de 200, todas as vezes que você mede, está 200, 250, 180, 190. Então, para poder facilitar esse entendimento, você precisa começar a mudar alguns pontos. E esses pontos que você precisa mudar quando a sua glicose está acima de 200, está basicamente nos seus hábitos do seu dia a dia. Ou seja, você precisa inicialmente verificar como anda a sua alimentação, como anda o consumo de carboidratos, como anda o consumo de proteínas, você está adicionando fontes de fibras, legumes e verduras,
fontes de boas gorduras à sua alimentação? Muito provavelmente para pessoas que estão com a glicose acima de 200, eles acabam não conseguindo entender que precisam melhorar a alimentação, principalmente através da redução do consumo de carboidratos. Então a gente observa muito que as pessoas acabam adicionando carboidrato no café da manhã, carboidrato no almoço, carboidrato no jantar e carboidrato também nos lanches. Ou seja, sempre vai ter fonte de carboidrato nessas refeições, o que muito provavelmente vai contribuir para que a sua glicose fique sempre acima de 200. Então, a dica de número 1 é que você diminua o consumo de carboidratos para você que, quando mede a sua glicose, está sempre acima de 200. Então, vamos citar um exemplo de uma glicemia em jejum. Quando você mediu, ela deu 210. Ou seja, uma glicose bem alta para se ter logo pela manhã. O que você precisa fazer nesse ponto, inicialmente, diante da alimentação, está com a glicose em 200, você precisa priorizar somente o consumo de proteínas e também algum consumo de fibras. Ou seja, uma dica de ouro adicione de café da manhã, por exemplo, apenas ovos, adicione um pouquinho de queijo, adiciona tomate, adiciona um pouquinho de cebola, adiciona um pouquinho de salsinha, um pouquinho de cebolinha, aí você vai ter um café da manhã equilibrado, com baixa quantidade de carboidrato, que vai te dar saciedade e que você não vai ter que comer novamente, por exemplo, no meio da manhã. Ou seja, o que a gente observa muito é que as pessoas estão com a glicose acima de 200 e não sabem o que comer no café da manhã, por exemplo, e acaba com a glicose em 200, comendo mais carboidratos, que vai facilitar com que a glicose permaneça nesse valor ou acabe aumentando cada vez mais. Então, a dica de número 1 se a sua glicose deu acima de 200, que você não consuma carboidratos ou consuma de forma moderada, bem pouquinho, para poder facilitar com que a sua glicose possa ir diminuindo de forma gradual. Já aproveitando, a dica de número 2 que você tome os medicamentos conforme o seu médico prescreveu. Então a gente observa muito que a pessoa está com a glicose em 200, acaba consumindo os carboidratos e às vezes nem toma o medicamento, às vezes não toma o Glifage, que é para poder tomar na parte da manhã, e isso acaba contribuindo para que você mantenha a glicose alta. E manter essa glicose alta ao longo do dia vai te dar muitos efeitos que você com certeza já passou aí. Fadiga, cansaço, fome excessiva, sede, muita vontade de ir ao banheiro, que são sintomas de glicose alta. Ou seja, a partir do momento que você mantém a sua glicose sempre acima de 200, você vai ter esse mal-estar que acaba sendo gerado pelo excesso de glicose que você tem na sua corrente sanguínea. Então, é super importante entender essas duas dicas iniciais. Se a sua glicose está alta, diminua o consumo de carboidratos. Se possível, não consuma na refeição que você mediu a sua glicemia, como, por exemplo, no café da manhã. Dica de número 2. Tome o medicamento conforme o seu médico prescreveu na receita. Se porventura você está com alimentação equilibrada, está conseguindo diminuir o consumo de carboidratos, está tomando o medicamento conforme o médico prescreveu, nessa situação é fundamental que você sente com o seu médico, ou seja, marque uma nova consulta para que ele possa reavaliar os medicamentos que ele tenha prescrito. Ou seja, adicionar um outro medicamento ou aumentar a dosagem para que você possa conseguir reduzir esses níveis de glicose. Pois um ponto super importante é que as pessoas acabam não procurando a consulta médica, acabam deixando para lá e a glicose fica sempre alta, a glicada continua aumentando e isso é um prato cheio para que você possa desenvolver complicações ao longo da sua vida. Então é fundamental que você siga essas dicas iniciais, tome o medicamento no horário correto, faça uma alimentação mais rica em proteínas, boas fontes de gordura, boas fibras, para que você possa restabelecer a sua glicemia. A partir daí, você pode fazer uma dica de número 3, que é super importante também, praticar alguma atividade física regularmente.
Se você perceber, aqui não tem nenhum milagre, não tem nenhum atalho, não vai ter nenhum alimento que vai chupar a sua glicose alta que está na sua corrente sanguínea para poder reduzir, ou algum chá que vai reduzir a sua glicose de 300 para 100 em apenas 1 hora, e isso, infelizmente, a gente não consegue. É fundamental que você possa entender de uma vez por todas. A partir do momento que a gente melhora alguns pontos na nossa rotina, alimenta melhor, toma os medicamentos conforme o médico prescreveu e pratica alguma atividade física, como eu acabei de mencionar, nem que seja uma caminhada, uma bike ergométrica aí dentro da sua casa, ou às vezes uma esteira na academia, uma musculação, um crossfit, uma hidroginástica, um pilates, uma natação. Toda forma de prática de atividade física vai te ajudar a controlar melhor o seu tratamento e, consequentemente, evitar que você tenha episódios de hiperglicemia, ou seja, glicose acima de 200, como a gente já falou ao longo desse vídeo. Então, inicialmente, você precisa focar nesses pontos para que você possa melhorar. Edu, estou praticando atividade física, estou tomando os medicamentos conforme o médico prescreveu, minha alimentação está equilibrada, em quanto tempo a minha glicose baixa? Quando você entende esses pontos, a sua glicose tende a baixar, por exemplo, no mesmo dia. Só que o que a gente observa é que as pessoas acabam até melhorando a alimentação, diminuindo o consumo de carboidratos por alguma refeição, mas no dia seguinte já tende a consumir carboidrato novamente de forma excessiva. E isso, infelizmente, vai causar o aumento da sua glicose novamente. Então, você precisa entender de uma vez por todas, é que você precisa diminuir o consumo de carboidratos, pois o consumo de carboidratos está relacionado diretamente com a quantidade de glicose que você vai ter na sua corrente sanguínea e, consequentemente, isso poderá impactar de forma direta no aumento da sua glicose. Então, para responder o vídeo, responder o questionamento que muitos fazem, o que eu preciso fazer para poder reduzir a minha glicose que está em 200, é retomar, manter bons hábitos de vida, tomando medicamento nos horários corretos, realizando um acompanhamento médico, se for o caso, realizar um acompanhamento nutricional para que você tenha uma boa base alimentar, diminuir os carboidratos, começar a praticar alguma atividade física regularmente, nem que seja uma caminhada de 40 minutos por dia. Isso vai te ajudar a controlar melhor a sua glicose. E a partir do momento que você passa 1, 2, 3 meses mantendo uma boa glicemia, mantendo níveis de glicose bem controlados, você reduz também a sua hemoglobina glicada e isso vai contribuir diretamente para que você não desenvolva complicações durante o seu tratamento de diabetes e que também pode facilitar com que você, diabético tipo 2, possa reduzir, diminuir a necessidade em ter que tomar medicamentos para poder controlar a glicose e conseguir controlar o seu tratamento, o seu diagnóstico, somente com a manutenção dos bons hábitos alimentares. Então, aqui não vai ter nenhum chá, nenhum alimento que chupa a glicose. A gente até tem alguns alimentos que favorecem com que você evite picos de glicemia acima de 200, 300, mas infelizmente não vai chupar a sua glicose, como a gente observa muito aqui no YouTube. Você precisa sim melhorar os seus hábitos, encaixar alimentos de forma inteligente, de maneira que vá facilitar o seu tratamento, que vá facilitar com que você se mantenha saciado por longos períodos, que evite com que você tenha fome toda hora, que tenha vontade de comer doces todo momento, que tenha vontade de comer pão a todo momento, e assim, a partir dessas mudanças, principalmente alimentar, você consegue manter o seu tratamento mais equilibrado e que vai facilitar com que você tenha um bom peso corporal, consequentemente, vá diminuir a sua resistência à insulina e consegue ter um tratamento equilibrado, inteligente e que vá te favorecer não ter complicações ao longo do seu tratamento. Então é super importante que você entenda esses pontos.
Não tem milagre, não tem atalho, não tem alimento que chupa glicose, mas sim mudanças que você faz aí dentro da sua casa para poder favorecer um tratamento mais equilibrado, mais inteligente e que vai te dar muito mais saúde. Tá certo? Eu quero que você já comenta aqui embaixo quanto de glicose você já teve o maior valor, ou seja, quando você pegou o seu glicosímetro, mediu lá qual o valor que deu, qual o resultado que deu de glicemia de ponta de dedo, pois dessa forma é importante para a gente entender como que a gente pode conduzir o nosso tratamento e assim fazer mudanças pontuais na nossa alimentação. Se você percebeu, eu dei a dica do café da manhã, quando a gente mede a glicemia em jejum e acaba estando alta, mas você pode fazer também, por exemplo, de pós-prandial, quando você almoça e 2 horas após mediu sua glicose, a glicose deu 250, 300, na próxima refeição você precisa também diminuir o consumo de carboidratos. Então, se você tem o costume de lanchar à tarde, evite consumir, por exemplo, um biscoito, evite consumir, por exemplo, um pão de sal, um pão francês. Isso é importante que você faça. Se possível, pratique alguma atividade física, pois a atividade física favorece com que você diminua a quantidade de glicose circulante no seu sangue e assim favorece também para manter bons níveis de glicemia no restante do dia. Essa dica também serve para o seu jantar. Se a sua glicose está alta na hora do jantar, é fundamental que você também restrinja o consumo de carboidratos para favorecer um bom controle da sua glicose ao decorrer do seu dia. Se você percebeu, se você diminuir o consumo de carboidratos ao longo das suas refeições, você evita que a sua glicose continue batendo 200, 250, 300 e assim, aos poucos, tende a diminuir os valores da sua glicemia e, consequentemente, reduzir a sua hemoglobina glicada ao longo de 2, 3 meses. Então, é isso que a gente precisa começar a trilhar a partir de agora. Bons hábitos, bom caminho para poder conduzir o tratamento, ter maior conhecimento, entender a respeito de como o alimento interfere ou favorece o seu tratamento e, a partir daí, colher mais saúde e muito mais qualidade de vida, tá certo? E esse foi o vídeo para poder te ajudar a evitar que a sua glicose fique perto de 200 e que você encontre os melhores caminhos para poder tratar o seu diagnóstico de diabetes e que favoreça para que você mantenha uma glicose perto de 100, perto de 130 após uma refeição e, consequentemente, alcance uma boa glicada em 5,7, em 6 e assim viva longe de qualquer possível complicação para a sua saúde, tá certo? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de mandar o seu joinha, de se inscrever no canal e também não deixe de compartilhar os vídeos, pois dessa forma você ajuda muito no crescimento do canal Edu Diabetes e, consequentemente, o canal continua crescendo, nós possamos jogar informação de forma inteligente, de qualidade e que vai favorecer com que você tenha um tratamento equilibrado e muito mais inteligente, tá certo? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo a respeito de como você pode melhorar a sua alimentação e, consequentemente, ganhar mais saúde, um bom controle para o seu tratamento e viver livre do aparecimento de complicações. Então, maratone aos vídeos do canal Edu Diabetes e assim você estará no caminho certo, ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.